Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e vamos trazer uma notícia quentinha. Acabou de sair, tem um minutinho, a decisão de política monetária aqui do Copom. Taxa de juros caiu meio ponto percentual para 13,25. E o comunicado, eu vou dar uma lida rapidinho para vocês, diz que o ambiente externo se mostra incerto, com alguma desinflação sendo observada na margem, mas em um ambiente marcado por núcleos de inflação ainda elevados e resiliência nos mercados de trabalho de diversos países. Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação nas suas metas. Vou até aumentar um pouquinho para a gente ler melhor, mais fácil. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto de indicadores mais recentes da atividade econômica segue consistente com um cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres. Não obstante, o arrefecimento dos índices de inflação cheia ao consumidor antecipa-se uma elevação da inflação acumulada em 12 meses ao longo do segundo semestre. Então, está prevendo aí aumento e é um pouco do que estava sendo previsto pelo próprio Focus, né? As expectativas de inflação para 2023, 2024 e 2025, apurada pelo Focus, 4,8, 3,9 e 3,5, respectivamente. As projeções da inflação do Copom em seu cenário de referência situam-se em 4,9 em 2003 e 3,4 em 2024, 3% em 2025. As projeções para a inflação de preços administrados, que estão sempre mais altos, 9,4, 4,6 e 3,5. O comitê ressalta que em seus cenários para a inflação permanecem fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destaca-se uma maior persistência das pressões inflacionárias globais, uma maior resiliência da inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado. Entre os riscos de baixa, ressalta-se uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que o projetado, em particular em função das condições adversas do sistema financeiro global e os impactos do aperto monetário sincronizados sobre a desinflação global e se mostrarem mais fortes do que o esperado. O comitê avalia que a melhora do quadro inflacionário, refletindo em parte os impactos defasados da política monetária, aliada à queda das expectativas de inflação para prazos mais longos, após decisão recente do Conselho Monetário Nacional sobre a meta para a inflação, permitiram acumular confiança necessária para iniciar o ciclo gradual de flexibilização monetária, finalmente. Considerando os cenários avaliados, o balanço de risco e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros em meio ponto percentual para 13,25 e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o horizonte de longo prazo. Lembrando que o principal mandato do Banco Central é convergência da inflação, ainda assim em grau menor, sem prejuízo para o seu objeto fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Isso aqui está repetindo as mesmas linhas que vieram no outro comunicado, tá? Somente mudou essa parte aqui. O comitê reforça a necessidade de preservar como uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas. Isso é importante, ancoragem das expectativas em torno da sua meta. Tem que ir convergindo para a meta. O Copom avaliou a alternativa de reduzir para 13,50, mas considerou ser apropriado adotar um ritmo de queda de meio ponto percentual nessa reunião, em função da melhora do quadro inflacionário, reforçado no momento em firme o objetivo de manter uma política monetária contracionista para a reancoragem das expectativas de inflação. A conjuntura atual caracterizada por um estágio de processo desinflacionário que atende ser mais lento por expectativa de inflação e com reancoragem parcial demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Em se firmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente antevêem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões. Olha aí, e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo de desinflação. Manter o ritmo significa que no próximo já devemos ter mais 0,5% de queda. Então, o pessoal que está lá agora está mais confiante. O comitê ressalta ainda que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica.
das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, em suas projeções de inflação do hiato do produto dos balanços de risco. Votaram por uma redução de 0,50 percentual os seguintes membros: Roberto Campos Neto, aí o Lula não vai precisar mais xingar ele, Ailton de Aquino, né? Fala todo mundo aqui, votaram por uma redução de 0,25. Diogo, Fernanda, Maurício e Renato Dias de Brito Gomes. Então veja que o próprio Campos Neto votou a favor do meio ponto para o Lula parar de ficar reclamando dele. Acho que agora tem menos motivo para reclamar o nosso presidente em relação ao Campos Neto. Vamos falar um pouco sobre taxa de juros, pessoal, para vocês entenderem o contexto. É muito importante vocês entenderem. Nossa taxa de juros estava aqui, não sei se já vai atualizar aqui agora, mas deve demorar. Nossa taxa de juros já estava em 13,75. Tinha um bocado de tempo, vai entrar aqui a taxa de juros, já entrou, o Banco Central é rápido, já entrou, 13,75 a taxa nova, já vinha há um ano, desde 3/8 de 22, agora 2/8 de 23 em 13,75, mudou agora para 13,25, bacana, caiu a taxa de juros, e isso vai fazer com que a gente provavelmente tenha um estímulo na economia. As apostas lá das opções do cupom, que são vários negociadores, pessoas que estão negociando no geral as taxas, e o B3 vai lá, junta tudo e faz aqui as opções. No geral, a gente tinha até ontem a galera apostando mais no 0,50 do que no 0,25. 52 contra 44. Mas hoje a galera deu uma boa balançada. O mais claro aqui, que é o 0,25, ganhou força, e o mais escurinho, que é o azul mais escuro, acabou mudando aqui a percepção do mercado, e o mercado acabou apostando que o 0,50 tinha menos chance de acontecer, e acabou acontecendo. Veja que no histórico geral, o mais escuro, que é o 0,50, ultrapassou ao longo dos dias o 0,25, mas vinha já entregando um pouquinho do ouro aqui mais no curto prazo. Essa é uma estatística de gráfico normal, né? E aí você vê todas as apostas eram muito pequenas na manutenção, muito pequenas, 0,75, até 1% tinha gente que apostava, e tinha aposta para tudo que é jeito. O que acontece, pessoal? Hoje nós estamos com a taxa 13,65, até ontem, né? A partir de hoje já mudou, na verdade a partir de amanhã. Isso está dando para a gente, com a inflação atual do Brasil, e isso é muito importante a gente ver, ó, com a inflação, não, aqui, extrapolou, com a inflação atual, um juro real no Brasil de mais de 10%. Mais de 10% de ganho real em investimentos na Selic, o que torna o Brasil disparado o país com a maior taxa de juros real do planeta. Segundo lugar vem o México, que é um pouco mais da metade. Depois vem a Rússia, China, Arábia Saudita. Vocês têm a ideia, os Estados Unidos hoje está com 2,43. E teve um rebaixamento aqui da sua nota de A para A+, ou seja, pode até ser que os Estados Unidos tenham que aumentar suas taxas de juros, pode ser que isso cause um efeito inflacionário, mas no final das contas, os mercados não entenderam bem esse rebaixamento da nota aqui, e aí a Bolsa Americana acabou caindo. O que está acontecendo é, a pessoa que está olhando a taxa de juros no Brasil, ela vai sempre olhar esse carry trade, que é, qual é o carrego que eu tenho? Vou ganhar 10% real no Brasil ou vou ganhar 2,43% nos Estados Unidos? Se essa taxa de juros americana continuar subindo, ela não deve subir, a gente vai ver aqui que também a tendência de manutenção, pode acontecer sim de o Brasil se tornar menos atrativo e sair dólar daqui. Isso pode ser ruim, pode ser bom, só Deus sabe. Note que a taxa de juros americana, ela agora está em 5,50, que é, ó, aqui em 2007 ela estava em 5,25, aqui em 2000 ó, antes da crise do .com, 6,50. Ou seja, a taxa de juros americana é a maior taxa de juros que a gente tem nos últimos 20 anos, ou mais de 20 anos, e no Brasil não. No Brasil a gente tinha que até 2016, 14 e 15. Nós estamos acostumados a esse absurdo de taxa de juros, eles não estão acostumados nem com essa inflação toda e nem com essa taxa de juros toda. Veja que a inflação dos Estados Unidos, ela beirou muitas vezes aqui, ó, abaixo de 1%. Aí ela veio subindo, e agora está 5,90, 6, chegou a 6, agora caiu um pouquinho. É agora que começamos a ter um pouco de juro real lá nos Estados Unidos, com tudo que está acontecendo. Aí a gente precisa ver o seguinte, quais são as apostas para lá? As apostas para lá, de acordo com o CME Group, é que permaneça, 82,5% acham que vai ficar no jeito que está, de 5,25 a 5,50. Então a gente não vai ter muito problema, porque vai ficar aqui, a gente vai se tornar menos atrativo, porque vai cair o nosso juros, tá? Como é que está o juros americano hoje? Agora os juros mais longos, ó,
Agora, essa linha aqui, azul, é a atual, 4,169. Até mês passado, o juros mais longo estava 3,86 e até ano passado, menos de 3%. Então veja que os juros mais longos dos Estados Unidos estão caindo. A expectativa deles é de que, de fato, os juros caiam no longo prazo, mas que não caiam mais tanto quanto era mês passado. Já estão com uma expectativa de manutenção, alguma manutenção da taxa de juros para longo prazo, o que pode ser complicado, novamente, se a gente cair muito a nossa taxa aqui. Porque não tem essa. O que a gente olha, o mercado olha é qual é a diferença de diferencial pelo risco que eu vou tomar. Quando a gente olha aqui o Boletim Focus, qual era a projeção? A projeção do Boletim Focus é Selic de 12%. Está agora 13,25, próximo cai mais meio, 12,75 e vai convergindo assim, a próxima já é setembro, depois vai ter mais duas, vai convergindo assim para esses 12%, existe sim essa probabilidade, e a meta de inflação, 4,84, se a gente parar para pensar, inflação em 4,84 e Selic em 12, a gente ainda tem aqui mais de 7% de ganho real, o que ainda é muito maior do que outro país do mundo. Depois vai caindo um pouquinho mais aqui, abaixo aqui já de 6, por exemplo, e vai caindo na sequência. Então, ainda temos essa projeção de ter uma boa taxa real. O Brasil, para vocês terem uma ideia, a taxa de juros nossa aqui, ó, a nossa inflação pela curva de juros que a gente tem hoje está ali perto também de 5,5. Então, a tendência é que nós tenhamos, de fato, uma inflação ainda persistente por um tempo, enquanto a gente ainda tem essa curva de juros que é muito alta hoje e é menor aqui, ó, no menor nível, 10%, daqui a um ano e pouquinho, e depois volta a subir, porque o normal é que a curva de juros, que os juros sejam mais altos à medida que o tempo passa, quanto mais longos forem os títulos. O que está acontecendo é que existe essa inversão aqui, a gente pode dizer, está caindo em vez de subir no mais curto prazo, e isso reflete a tendência dos juros a cair também. Quando a gente olha para o que acontece, assim, comparando Selic com juros longos, para quem fala, mas o Banco Central tem que baixar para todos os juros baixarem, não é tão bem assim que acontece, pessoal, por mais que a gente queira que seja assim. Note que quando estava 2% a nossa taxa de juros, os juros da economia, dos Brazilian Bonds aqui, né? Os títulos do Brasil, mais longo estavam pagando 7 e poucos, mais curto pagando 6%. Quando a gente teve, ó, em 2009, a taxa de juros 8,75. Lembrando, o Banco Central projeta que nós vamos para 9% em 2025 e 2026 vai cair para 8 e pouquinho. Isso significa que a gente volta para esse patamar aqui, 8,75 de taxa de juros no Brasil. Significa que a taxa de juros real da economia, o que está acontecendo, era 8,75? Não, ó, era 12, 13%. Por quê? Porque as incertezas que existiam no Brasil eram grandes. O que precisa, então, é ter certeza, porque hoje a taxa está nesse mesmo patamar, até caindo. Então, nós temos hoje uma taxa de juros de longo prazo, uma taxa de mercado menor do que quando nossa taxa era 8,75, a Selic. Significa que a Selic não vai derrubar necessariamente as taxas, a não ser que haja uma convergência de entendimento entre o governo e o Banco Central, que é o que a gente está vendo agora. Então, eu, apesar de não gostar do remédio amargo de ficar com essa taxa de juros muito alta por muito tempo, entendo que foi necessário e agora está se mantendo uma taxa mais baixa, porque agora sim as expectativas estão melhorando e principalmente porque está havendo um bom entendimento, uma boa conversa entre o governo e o Banco Central, apesar do Lula estar sempre xingando o Campos Neto. As taxas de juros do Brasil, você tem uma ideia, estão um pouco acima de 10% as pré-fixadas, mas os juros implícitos para 2029, o que é juro implícito, pessoal? Eu tenho aqui IPCA mais 5, e eu tenho aqui um título pagando para o mesmo período, 2029, 10,57. Teoricamente, está prevendo isso aqui que 10,57 menos 5, 5,57 mais ou menos de inflação. Então, para 2029, continua essa inflação acima de 5%. O que significa isso? Inflação fora da meta. Meta é 3% agora. Se o governo não tiver até 4,5%, ele está fora da meta. E todos os sinais que a gente está vendo aqui apontam para a inflação fora da meta nos próximos anos. O que vai acontecer? Pode voltar a subir taxa de juros? É isso que a gente vai precisar ver. E Bovespa andou totalmente de lado hoje, chegou a cair bastante, depois subiu e ficou aqui de ladão, aqui 0,32, é uma queda bem pequena aí, porque geralmente é o que acontece quando a gente tem decisão importante e ninguém sabe para onde esse troço vai. Hoje, quem subiu mais? Cogna, JBS, Cirela, algumas empresas aqui ligadas à economia real. Quem vai se beneficiar, principalmente
empresas pequenas, ó, se a gente parar para pensar, as small caps vão se beneficiar, as empresas que precisam de juros baixos, o varejo, as construtoras, as empresas de educação, isso é normal que elas se beneficiem de uma taxa de juros menor na economia, não necessariamente na Selic, como eu já expliquei, e aí essas empresas tendem a ter uma boa valorização amanhã, se a gente entender, como eu entendo, que o corte de 0,5% foi um corte bacana, eu acho que a gente pode caminhar para isso aí. Importante, o que acontece com o fundo imobiliário? Fundo imobiliário costuma ter uma correlação muito negativa com a Selic. Note, toda vez que a Selic, ó, o IFIX é o mais escuro aqui, ó, a Selic sobe, o fundo imobiliário dá uma caída. Selic desce, o fundo imobiliário dá uma subida. E aí o que a gente está vendo, provavelmente, é se a Selic voltar a cair, a tendência é que os fundos imobiliários fiquem mais atrativos, porque o dividend yield acaba melhorando em relação à Selic. Os títulos atrelados à inflação, os fundos imobiliários de papel vão ter uma queda no primeiro momento, desculpa, vão ter um aumento no primeiro momento, porque o título que a gente tem é bom, depois eles vão ter uma queda porque a inflação vai ficar menor e ficando cada vez menor. Os novos títulos comprados, os novos CRIs e LCs comprados pelos fundos vão vender menos. A gente vai ter em algum momento uma queda de rentabilidade real, ou desculpa, nominal, mas quando a gente compara com a inflação, quando a gente compara com a própria Selic, existe um ganho, por isso que os fundos imobiliários tendem a subir. O que acontece com o seu investimento, para finalizar, pessoal? Você botar ali 10 mil reais, pegando aqui uma calculadora qualquer, e você calcular isso para, sei lá, 60 meses, botar um CDB a 100% aqui, a taxa de juros agora é de 13,65 para 13,15, Selic é mesmo, CDI aqui, ó, 13,15. Seus investimentos em 10 mil reais em 60 meses vão passar a render 17,640, 264, antes era 17,600 e pouco, ou seja, em 10 anos você perde aí R$400 tendo investido coisa de 10 mil reais, né? Mais ou menos. Eu não botei mais nada aqui além disso. Então, note, existe uma pequena diferença? Existe nesse primeiro momento. Mas se cair para 9%, a sua perda já é bem maior, a poupança, eu não mudei o resto lá embaixo, o CDB já renderia 14 e pouco, ou seja, no geral, os seus rendimentos, com a Selic caindo para 9%, como está projetado no Banco Central, vai render menos. O que importa isso? Para que eu estou mostrando isso? Que começa a mudar. Não a poupança, que eu tenho que mudar um monte de coisa aqui, mas começa a mudar. O que fica mais interessante? Selic baixa vai dar mais ânimo para os IFIX, para os fundos imobiliários, mais ânimo para a bolsa, principalmente as small caps, e é isso que você tem que estar ligado, para isso que a gente está aqui, para poder te ajudar a investir melhor. Se você curte e gosta desse conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar, de dizer gostei, não gostei, odiei esse negócio de Selic cair 0,5%, queria era ver sangue, queria que ficasse, mantivesse, queria que caísse 1%, eu queria que esse negócio cada vez mais rendesse, porque eu sou rentista, eu gosto de botar tudo na Selic lá, e se rendesse 15%, 20%, eu ia ficar feliz, não quero nem saber se tal de inflação, porque é isso que as pessoas muitas vezes pensam, querem Selic lá no céu, lá em cima com 20%, não sabe qual é o efeito disso na inflação, o que está causando isso na economia, e acabam pensando somente na renda nominal, e o que vale no final das contas é a renda real. Se você gosta desse conteúdo, não esquece, compartilha com quem você acha que tem interesse, fica com a gente, entra na nossa comunidade do Mordomo, vou deixar o link no primeiro comentário ou na descrição, e até o nosso próximo vídeo.